nuvem. Encounter, não sei o que, isso aqui. Vamos lá, então hoje nós vamos para mais 2 chamas. Deixa eu mostrar aqui. Então, para a gente relembrar aí, né, o candelabro, a chama, né? Sabedoria, entendimento, conselho, né? Fortaleza. Eu sei que tem mais do que devia aqui de chama, mas é por conta de outras, da celebração em homenagem a Hanukkah, coisas assim. Mas não cabe a nós falar sobre isso, somente das 7, tá? Então, lembrando aqui para vocês, a gente vai tratar de hoje de conselho e fortaleza. Agora sim. Agora não. Ele não quer. Inimigo, peraí. Vocês estão aí? Estão, né? Não. Ó. Bom que isso tudo sai na gravação. Tirar o modelo que tava. Não. Este. Ah, tá. Agora entendi. Por que não estava indo? É assim. Compartilhar. Vai. Pronto. Tá aí na tela? Tá, né? São de slides. Agora vai. Tá, então tá aí. Seja professor. Muito avisos importantes. Vocês já sabem o que devem fazer, né? Claro que essa aula não fica gravada 24 horas para vocês direto. Conselhos. Vamos lá. Quarta chama, conselho. Vamos abrir Apocalipse, né? Que te deixa lá aberto. Texto, que é melhor. Que aí a gente pode tratar de que é importante dentro do Apocalipse. Gabriel, vou assistir um negócio aqui depois. Já começou? Ah. Não. Então não vai comer. Vou comer. Por que não? O Carlos e a Arlete estão querendo comer. Eu vou ativar o mudo deles. Porque faz parte. Então tá. Conselho. Tá lá, o texto está em Apocalipse 2, do 19 ao 29. Quer dizer, do 18 ao 29. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Espero que vocês tenham aberto aí. Igreja de Tiatira. Importante salientar, pessoal, que nem sempre quando os textos estão falando assim, ó, ao anjo da igreja de Tiatira, necessariamente é um ser angelical, tá bom? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, tá? Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço
tua perseverança, tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, tá? Obrigada, Pedro. Nossa, tá horrível nessa câmera. Rosana, desliga o áudio. Obrigado. Desliguei imediatamente. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, né? Matarei aos seus filhos, a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Vos darei a cada um segundo vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, os que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com um cetro, tá, de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá bom? Esse texto aqui ele é bem legal porque ele tem muita coisa interessante. Por exemplo, ele tem aqui temas como estrela da manhã, ele tem aqui como, por exemplo, cetro de ferro. Ele tem diversos textos aqui que, se a gente fosse buscar um entendimento mais amplo, poderiam até mesmo esclarecer outros pontos da Bíblia. Foi legal ler esse texto porque me abriu aqui algumas inspirações. Mas vamos lá. A cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira foi fundada por um dos generais de Alexandre o Grande, 280 a.C., nome de Seleuco I, conhecido como Nicator. A cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, além de roupas, artigos de cerâmica, bronze, além de ser uma rota importante. Existe uma citação no livro de Atos acerca da cidade, tá? Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 14. Depois você confere lá. É claro que você vai receber aí, né, um resumo desse material. Esse material completo você só vai receber no final de todas as aulas. Você, esperto que é, não ver as aulas antes. Tá bom? Então tá lá. Atos, capítulo 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, tá? Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Provavelmente foi através de Lídia que o evangelho ganhou raízes na cidade de Tiatira. Logo podemos pressupor que o fundador também dessa igreja, pessoal, foi o próprio apóstolo Paulo. A cidade onde Lídia estava era uma cidade envolvida em misticismo e adivinhações. Está esse registro lá no livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16, que diz aí o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Bom? Então, aqui esse texto bem conhecido de muitos, acerca aí da região de Tiatira, podemos dizer assim, relacionado com a adivinhação e a questão do misticismo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Artemis, Diana, Jezabel. A cidade de Tiatira era uma cidade onde existia um templo específico a Diana, a deusa romana conhecida também como Artemis, tá? Em específico, é descrito na carta a influência de Jezabel, ou, em outras palavras, a divindade que atuava em Tiatira.
era como Jezabel no passado, no tempo do rei Acabe. Vocês conhecem essa história, né? Sobre a própria Jezabel, lá no Antigo, na Bíblia Hebraica, no Antigo Testamento, né? Ou na Antiga Aliança, falando sobre isso, sobre a rainha Jezabel, que reinou junto com Acabe. Então, esse exemplo é dado por Cristo nesse período aí, em relação a essas outras deusas e a influência delas, ok? Não, já foi. Pessoal, vamos entrar com o mudo ativado, tá? Vamos lá. Em específico, é descrito na carta da influência, já li, né? Em outras palavras, a divindade que atuava em Tiatira era como Jezabel no passado, no tempo do rei Acabe. Continuando. Então, Artemis, Diana, vai bater em Jezabel. Seria como se, ou seja, misturando tudo, vai dar a mesma influência. Então, seria a mesma manifestação do passado, né, nesse período atual. Tá? Lembrando que Jezabel é chamada aqui em Apocalipse, até mesmo pelo fato dela ter se destacado de maneira poderosa, né, por ter sido influenciado por essa entidade, podemos dizer assim, no período de Acabe. Então, ela ganhou tamanha dimensão a ponto de ser, vamos dizer assim, reconhecida, né, para que pudesse ter uma melhor, vamos dizer, percepção de como era essa influência através da vida dela no reino antigo, no reino de Israel. Então, como essa influência que estava lá, agora também faz parte desse período. Tá? Descobrindo Jezabel. John relata na carta dada por Cristo o campo de ação de Jezabel na vida daquela cidade. Não somente, mas também está influenciando a igreja local. Apocalipse 2:20 diz: tem, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, tá? No grego a palavra didaskei, o didaskei, mas ainda seduza, planal, os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos entender cada ponto dessa ação. Tolerância, né, que é o que vem dizendo aqui logo no início. Vocês toleram contra ti que tolerares, né? Então, tolera, palavra em grego aí. Os irmãos de Tiatira toleravam a pez. Jezabel estavam acostumados com sua ação no meio deles. A palavra grega para tolerância no texto é a palavra que a gente já leu aí, que está aí. Então, o significado dessa palavra em grego, permitir que alguém faça o que deseja, não reprimir, deixar sozinho, ok? Então, dentro desse contexto aí, a tolerância da igreja de Tiatira em relação às ações e à influência dessa entidade era muito forte, tá? Era muito grande. Então, o ato de tolerar, tá, nos arremete a 3 pontos importantes que precisamos aí perceber. O primeiro, medo, tá? Eu tolero, vamos lá, como se fosse um pensamento, eu tolero, pois tenho medo do que pode acontecer se eu reagir. Esse é o sentido. Segundo, paralisia, eu tolero, logo paraliso, pois essa situação não me deixa avançar. Tá? 3, costume, me acostumei a isso e pronto, deixa como está. Para que mudar essa situação? Se a gente trazer isso para o cotidiano de cada pessoa, individualmente, isso pode estar acontecendo com você, não que seja por influência, vamos dizer assim, de Jezabel nesse sentido, mas na vida cotidiana, normal, tá? Medo, paralisia, costume, ou seja, dentro da igreja de Tiatira, havia justamente isso, medo, paralisia, costume, ou seja, não vamos mudar essa situação. Está bom como está, né? Para que eu vou mexer com isso? Né? O medo, o que pode acontecer se eu reagir, já que essa influência era tão grande dentro da igreja. Então, o texto do próprio Apocalipse diz, né, Cristo dizendo que ele viria e mataria os filhos de Jezabel, se fosse o caso. Ou seja,
A coisa está tão entranhada dentro da igreja de Tiatira que as pessoas têm medo de reagir, ok? Tem uma paralisia local e o costume já faz parte dele, ou seja, isso não vai mudar, deixa como está, tá? Então, isso é preocupante nesse sentido. Lembrando a você que o conselho está ligado a Hokmah, está ligado à sabedoria, tá? Enquanto que fortaleza vai estar ligado a Biná, entendimento, a razão, a ação, tá? Jezabel fez Acabe, o rei de Israel, passar por essas situações através de uma manipulação e influência. Então, está aí a grande característica, né? A manipulação e a sua influência. Então, era exatamente isso que ocorria nesse momento lá. Porque sendo vós sensatos, olha aí, 2 Coríntios 11, 19 e 20. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais, a mesma palavra usada lá em grego, os insensatos. Então, isso, você vê que não é uma coisa que estaria sendo, vamos dizer, falada somente em Tiatira ou em alguma outra questão, mas sim, ocorria também na igreja de Corinto. Olha aí Paulo falando, tolerais os insensatos no meio de vós, né? É aquela coisa de passar a mão na cabeça, de estar sempre, poxa, legal, sem confronto, sem exortação, sem algo concreto em relação à pessoa. E digo isso não de púlpito, mas digo isso de individualidade, porque nem todos que estão na comunidade, às vezes, precisam ouvir, né, exortações que apenas um ou dois precisam ouvir. Mas essas pessoas precisam ouvir para que elas possam mudar de direção. Só que a igreja de Tiatira, ela estava conformada com essas situações. Então, podemos dizer que os sermões, vamos dizer assim, se a gente pudesse trazer a conjectura de hoje, os sermões eram aqueles sermões bem tranquilos, bem sussa, né? Aqueles sermões de autoajuda constante, de vem pra cá, quem quer dinheiro e tal, aquela coisa bem assim, mas que fugia do confronto individual, ok? Então, necessitava de confronto individual, mas não tinha, tá? Então, ó, essa palavra, eu suporto, tenho paciência com, sofro, admito, eu persisto em quê? Eu persisto em deixar assim, não vale a pena, eu vou perder dízimo, não vale a pena, eu vou ter problema com a igreja, com a comunidade, se sai um daqui, vai arrastar 20, então há uma manipulação, ok? Então há o tipo de manipulação, se o fulano que está ali, eu confronto ele ou algum outro membro, não estou falando só de pastor não, estou falando de qualquer um, confronto A, B ou C, ele pode sair. Se ele sai, ele é tão manipulador que ele vai levar metade da igreja, né? Como se a igreja fosse da pessoa, ou de algum membro, ou de pastor, de algum outro. Não, a igreja é de Cristo. Tá? Então, isso não pode ser negociado. Vamos lá, ó. É o politicamente correto. Não tem opinião própria. Se todo mundo embarca, eu também embarco. Manipulável, facilmente, sem personalidade. Tá? Isso existe muito. Ok? Que assim mesmo se declara profetiza. Uma das grandes armas da influência de Jezabel é a autoafirmação daquilo que não é. Eu sou, eu posso, eu quero, eu faço, ok? A autoafirmação transforma-se em uma manifestação neurótica de se destacar diante dos outros para ser respeitado, aprovado, enaltecido. Ok? Vou repetir. A autoafirmação transforma-se em uma manifestação neurótica, é claro que no caso aí pela influência dela, tá? De se destacar diante dos outros para ser respeitado, aprovado, enaltecido, tá? Quando tais sintomas aparecem, é preciso recorrer ao espírito de conselho, que está ligado diretamente à sabedoria, Hokmah. Já vamos falar mais a respeito. Ninguém suporta alguém que já viu tudo, conhece tudo, entende tudo, já passou por tudo. Tá? Vou repetir. Ninguém suporta alguém que já viu tudo, conhece tudo, entende tudo, já passou por tudo. É uma pessoa chata, difícil de conviver, tá? E tem dedo aí nas coisas, ok? Vai dar tudo certo. Vamos lá, continuando.
A autoafirmação pode adiantar processos. Prestem bem atenção nisso aí, ok? A autoafirmação pode adiantar processos no qual o indivíduo não está preparado para exercer. Vou repetir. A autoafirmação pode adiantar processos no qual o indivíduo não está preparado para exercer. E, com isso, prejudica-se, causando transtornos diversos para si mesmo, tá? É o pastor que não é para ser levantado a pastor antes do tempo, é o diácono que não é para ser levantado a diácono antes do tempo, é o presbítero que não é para ser levantado antes do tempo. E depois, tanto quem faz a coisa acontecer e aquele que recebe não tem como reagir. Ou seja, fica vendido, fica difícil de caminhar, fica difícil de andar. Ou então, eu quero assumir uma função na igreja, talvez não esteja preparado, quero assumir uma certa liderança, não está preparado. Tá? Essa questão de preparação fica a critério dos 5 ministérios que a comunidade tem, né? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Esses, dependendo de quem está liderando a comunidade, se são pastores, devem exercer essa função de olhar, né? E de observar esses detalhes. Então, quem é muito guiado por essa manifestação, por essas influências, ele tem uma autoafirmação muito forte, tá? Então, muito antes do tempo, ele pode ser levantado e pode sofrer com isso. Ou existe isso também em processos dentro de empresa, existe esse tipo de processo dentro da vida cotidiana, tá? De querer andar na frente dos burros. Não dá, ok? Tudo tem um tempo, tudo tem uma escada de aprendizado para chegar até lá. Vamos lá, continuando. Ensina. Está aí, literalmente, lembra que o texto diz? Ela ensina, literalmente, instrução, aprendizado. A igreja de Tiatira estava permitindo a instrução de Jezabel nos seus corredores. Que ensino Jezabel tem? Manipulação, coação, persuasão, mentira, engano. Coação, persuasão, mentira, engano, coação. Já vi gente ser coagida dentro de igreja por conta de erros, de pecado, que estão em secreto. Se você fizer isso, eu entrego para todo mundo. Se você fizer aquilo, esse tipo de gente não é crente, gente. Não é nem palavra crente, né? Não é servo do justo, bendito seja ele. Tá? Então, mentira, engano, manipulação e assim por diante. Tá? Tais sintomas vão gerar no indivíduo, autossabotagem. Tá? O que vai gerar no indivíduo? Uma autossabotagem. Que é isso? Tá aí, ó. Uma mente aberta, uma mente fechada. Então, ele vai se autossabotar, reclama, tá? Tudo é impossível para ele, paralisa, sofre pela opinião alheia, o medo controla, a raiva o condiciona. Tá? Existe a questão ligada aí à cólera, à raiva, por exemplo, existe a questão de justiça, né? Sede de justiça, e existe a questão que se tornou cólera. Eu quero ver o mal de alguém. Eu quero que essa pessoa sofra. Eu quero que isso aconteça. Entende o que eu digo? Não é algo difícil de se encontrar. Então, eu quero que a pessoa pague pelo que ela está vivendo, pelo que ela está passando. Isso deve ser um pouco afastado de nós. Mente aberta, aprende, resolve, vai em frente, aceita críticas, lida com medo, mantém o equilíbrio. Tá? Então, devemos fugir um pouco desses sensos aí, tanto de justiça, como também de reclamar e coisas por aí, que é o mais comum. Porém, existem coisas piores. Sedução. Esta palavra grega para sedução é a mesma e está ligada a outras duas palavras. Quais são? Vagar e desviar. Vagar e desviar. Jezabel causa desvio de conduta através de sua influência, que é totalmente mental. Mas ainda seduz aos meus servos a praticarem. Né? A palavra grega para servos é doulos, escravo. Ok? Ou seja, deixaram de ser dominados pelo Senhor para se tornarem escravos da influência de Jezabel por causa da sua sedução. Então, é por isso que está essa palavra aí. Vagar e desviar, ok?
Então, vamos pensar um pouco. Se eu sou uma pessoa que estou dentro da... Vamos tentar trazer exemplos práticos, ok? Estou dentro da comunidade e eu estou sofrendo algum tipo de influência nesse sentido, eu não concordo com nada, eu reclamo, eu tenho, começo a criar situações negativas dentro de mim. Então, com essa situação, eu acabo saindo da comunidade e acabo mostrando, de fato, qual era a influência que estava sobre mim, né? Por quê? Porque se eu saio de uma comunidade e não vou para outra comunidade, ou se eu vou para outra comunidade e eu produzo o mesmo tipo de fruto que eu estou produzindo nessa comunidade negativo, eu estou sob a influência de Jeza. Chamo ela assim não por ter intimidade, mas só para poder... Então, na verdade, eu estou sobre essa influência, ou seja, eu preciso fugir dessa influência. Então, eu preciso o quê? Realmente gerar frutos bons, ok? Já dizia o Cristo, olhai para a árvore e seus frutos. A prática da prostituição e idolatria. A prostituição posta por Jezabel não está ligada diretamente ao ato sexual, pessoal, mas sim à negociação. Como assim? Assim como uma prostituta negocia seu corpo, assim é Jezabel. Tudo com ela é negociável. Padrões de conduta moral é negociável com ela. Então, como assim? Ah, gente, isso não é tão ruim assim. Isso não, sabe, não causa tanto... calma, não dá... Ok. Honestidade é negociável. O que tem eu fazer isso, tirar... Pô, cara, tentando ganhar vida. Não. Honestidade. A integridade, a pessoa íntegra, que é uma das coisas mais difíceis hoje, no meio, né, do contexto geral. Pecar é uma coisa, tratar isso como algo simples, né, dentro desses 3 padrões aí, mais ou menos, que eu trouxe para você, já então está vivendo sobre essa influência de uma forma geral, tá? Já a idolatria, o texto fala, e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Este comer está ligado ao ato de se alimentar daquilo que não é legitimamente de Deus, mas sim de ídolos. Podemos definir esses alimentos de uma forma espiritual e não necessariamente material, tá? Então, um exemplo, influência do paganismo, seja aquilo que não está dentro das escrituras, que não trata diretamente, vamos dizer assim, por exemplo, uma influência muito grande que ela conseguiu implementar na igreja, né, a partir do século III, foi essa questão justamente de entender as doutrinas erradas, de confundir as doutrinas. Ou seja, a igreja do primeiro século não tem nada a ver com a igreja do terceiro século, ou seja, ela conseguiu implementar isso com força, certo? Gerando o quê? Paganismo, né? Deixando a helenização na comunidade, entendeu? Isso pode, traz para cá, traz um Natalzinho, traz um outro assunto para cá, né? Sei lá, não sei, tipo o Coelho da Páscoa, traz para cá, ou seja, deixa isso rolar, não tem nada a ver. Então, ela tem essa coisa por causa da persuasão, da coisa leve, entendeu? Da festa, por exemplo, dedicada a santos, né? Vamos dizer, a santos, né? Que são levantados pela Igreja Católica, a entrarem dentro da igreja com força. Então, é uma festa jesuína, é uma festa não sei do quê, ou seja, existem diversos tipos de coisas. Se essas datas são feitas diferentes, né, engraçado que essas festas em muitas comunidades são aceitas, né, com afinco, né? Porém, se for falar de Páscoa, se for falar de festa de Shavuot, de Pentecostes, se for falar de festa de Sukkot, é festa judaica, não tem nada a ver com a igreja. E são festas bíblicas que os apóstolos viveram. Estão entendendo mais ou menos a influência da... Ok. Continuando. Portanto, identificamos o espírito de conselho realizando uma denúncia grave nesse aspecto, no sentido da igreja de Tiatira, se deixar ser aconselhada e envolvida por Jezabel. Provérbios 8:12 diz, eu, a sabedoria, Hokmah, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos, ok? Então, nesse processo aí, trazendo agora para a sua vida pessoal, é muito importante que se tenha a influência do espírito de conselho no sentido em relação até mesmo ao que você recebe de influência de Hokmah, ou seja, as revelações que você recebe, ou seja, as inspirações que você recebe. Isso é do eterno? Isso é de Deus? O que eu posso, né,
tirar daqui de melhor? Me aconselha, Senhor, né? Que o espírito de conselho esteja sobre mim nesse momento, né? Muito utilizado também para trazer uma solução a um problema. Confunde-se um pouco com os dons do espírito, mas não está ligado a isso. Uma pessoa com essa excelência de manifestação, ela está acima dos dons espirituais, ok? Ela está acima dos dons espirituais, porque ela consegue sempre estar à frente com soluções cabíveis, com boa palavra, com uma boa ação de causar realmente um impacto no mundo físico através do mundo espiritual, através disso tudo. Então, o que está faltando para a gente Tiatira? Justamente isso. O espírito de conselho, justamente é ele que está lá, porque estão sendo aconselhados, influenciados por Jezabel. Então, o que estava faltando lá é eles sentarem, orarem, buscarem, e pedirem, Senhor, que o espírito de conselho esteja sobre nós agora, para ver essas influências, que atitude tomar com esse membro que está assim. Eu não posso tolerar mais isso, não é possível tolerar, eu tenho que conversar, eu tenho que tratar, eu tenho que resolver, certo? Eu não posso continuar deixando o barco ir, por quê? Outras pessoas serão contaminadas, outras pessoas serão envolvidas, né? Eu não tenho que ter medo de uma atitude em relação. Aí nós vamos trazer isso a qualquer situação, a uma família, nós vamos trazer isso em relação a amigos. Será que amigo que é amigo não fala, não aconselha, não traz realmente algo de Deus? Será que dentro, né, de um conceito aí de empresa, eu posso ter o espírito de conselho? Claro que pode ter, né? Será que não estão esperando de você uma atitude, né, vamos dizer assim, sobrenatural? Será que o mundo espiritual na sua empresa não está aguardando uma ação espiritual para as coisas mudarem? E isso tem que partir de você. Ok? Então, é mais ou menos isso aí que a gente está tratando acerca dessa igreja essa semana. Claro que foi semana passada, no caso, né? Mas a gente está dentro do prazo. Vamos lá! Fortaleza. Ok? Então, lembrando para você aí sobre as chamas, né? Não sei se você está vendo aí. Né? Uruá, sabedoria, conselho, sabedoria, entendimento, conselho, ó, do lado de Mar, tá vendo? Fortaleza agora. Vamos lá. Quinta chama. Qual é o texto que a gente tem? O texto está lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo do 1 ao 6. Capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Agora é a igreja de Sardes, pessoal. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Prestem atenção aí nos detalhes do texto, ao que ele diz. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 estrelas, conheço tuas obras, que tens nome, de que vives, e estás morto. Sê vigilante, fortaleça os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas, acho que Sardes está pior do que Tiatira. Poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que Uruá diz às igrejas. A história de Sardes. A cidade de Sardes, atual Sardes, estava localizada a cerca de 45 quilômetros a sudeste de Tiatira, bem próximo, e a 75 quilômetros ao leste de Esmirna. Sardes era uma cidade como fortaleza no topo de uma montanha. Essa é a semana de Fortaleza, né? Era uma próspera cidade de comércio, produtos agrícolas e indústrias relacionadas numa planície no Vale Abaixo. Opa, passou demais, calma. Tá, foi.
Situada numa faixa alta estreita, a cidade só podia ser alcançada pelo sul, ao longo de sua faixa elevada, que terminava na escalada da montanha sobre a qual a fortaleza havia sido erguida. Paredões íngremes, que não podiam ser escalados, protegiam a cidade, o que faziam dela uma verdadeira fortaleza. Devido às suas fortes defesas, Sardes se tornou a capital do Império da Lídia, o Império Antigo. Aqui, ó, no mapa, você pode ver, né, na Ásia Menor, ó, Esmirna, aqui, ó, Sardes, está vendo? E a própria região de Lídia, né? Aqui também estão as outras igrejas da Ásia, só que aqui no mapa não mostra. Vamos lá. Mas sua localização possibilitava a expansão e forçou a permanecer pequena. Ela dependia completamente do vale fértil abaixo para suprir todas as necessidades básicas da vida. E os produtos precisavam ser carregados até a cidade. Até a natureza cooperava com a cidade, pois Heródoto, historiador, escreveu sobre o rio Pactolo, que atravessa a cidade. Olha o que Heródoto disse. O rio que desce do Monte Temolo e que traz para a cidade certa quantidade de ouro em pó, passa exatamente pelo meio do seu mercado. A história do rei Creso. Creso foi rei de Lídia, antes do império da Pérsia conquistar toda a região. Ele utilizou a riqueza de Sardes para aumentar sua influência, que se estendia muito ao leste. Numa batalha contra Ciro II, da Pérsia, ele confiou num oráculo da sacerdotisa de Delfos, ou seja, uma sacerdotisa grega, que lhe disse o seguinte. O que ela disse para ele? Ela disse o seguinte: se tu atravessares o rio, você terá uma grande vitória, uma grande conquista, né? Então, o que ele fez? Ele atravessou o rio com seu exército e, ainda unido a Nabonido, o rei da Babilônia da época, aos egípcios e os espartanos, na região da Grécia. Porém, seu exército foi sufocado na guerra de Iales em 547 a.C. Creso acreditava estar salvo em Sardes, sua fortaleza inexpugnável. O que ele faz? Ele foge justamente para a fortaleza de Sardes. Tá? O que ele havia entendido errado é que a vitória seria dos persas e não dele. E o que acontece? Ele tem uma derrota terrível. Ele, os babilônios, os egípcios, porque o Império Persa era muito poderoso, né? Aqui nesse mapa você já vê Éfeso, Mileto, tá? Minas, Sardes. Então o que ele faz? Ele vai e se isola em Sardes. Após sua derrota, Creso não esperava que Ciro II o seguisse, portanto não mobilizou seus soldados. Quando os exércitos persas chegaram a Sardes, Creso simplesmente se trancou na fortaleza, certo de que ninguém conseguiria escalar os paredões quase verticais da montanha. Porém, por um descuido dos soldados persas, perceberam que era possível escalar a montanha e então entraram na cidade tomando para si. Ok? Então essa fortaleza foi tomada. Por isso que essa igreja, né, é linkada diretamente com o espírito de fortaleza, por conta da região onde ela estava. Tá bom? A mente e a conexão com a manifestação de fortaleza. Os irmãos de Sardes são incentivados a ativar em si o espírito de fortaleza e a ajudar os que precisavam de tal manifestação. Olha o que diz: ser vigilante e fortaleça os restantes que estavam para morrer. Isso está atribuído ao início do texto acerca dessa igreja. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, estás morto. Entendendo fortalezas. Está aparecendo para você? Tá. Fortalezas, 1, fortalezas positivas. 2, fortalezas negativas. Existem 2 tipos de fortalezas que estão na sua mente: as positivas e as negativas. Fortalezas em Deus. Olha o que diz Colossenses 1:11. Vamos abrir aí? Você abrir em casa? Colossenses 1:11. Eu sei que o texto está aqui, mas é bom que você abra na sua Bíblia aí. Olha o que diz: sendo fortalecidos em toda a fortaleza, como se não bastasse somente falar sendo fortalecidos, ele diz em toda a fortaleza, ok?
segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo. Então, essas são fortalezas em Deus. Ok? Fortalezas negativas, 2 Coríntios 10, 3, 4. 2 Coríntios 10, 3, 4. Vou lendo. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Vou repetir. Porque andando na carne, ou seja, tendo matéria, tendo corpo físico, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, como é que pode ter, no mesmo contexto, fortalezas positivas, fortalezas negativas? Os dois textos aí mostram um nível de fortaleza positiva, que está em Colossenses 1:11, e um nível de fortaleza negativa, que está em 2 Coríntios 10, do 3 ao 4. Conheço as tuas obras, fortalezas negativas, que tens o nome de que vives e está morto. Muitos da igreja de Sardes já estavam mortos há muito tempo, de maneira espiritual, porque não conseguiam destruir as fortalezas negativas em suas mentes, ok? Então, eles estavam como se fossem amarrados em suas mentes, né? Lembra que o texto diz, vejo que há poucos de vocês, bem poucos, né, que não se contaminaram, ou seja, que não foram bombardeados por essas fortalezas negativas. Ou seja, é como se a pessoa ela criasse dentro de si o quê? Um condomínio bem forte de fortalezas negativas, tá? Então, está aí Apocalipse 3:1, conheço tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Ou seja, de alguma maneira, eles andavam fisicamente, respiravam fisicamente, estavam em convívio com os outros irmãos, mas por dentro completamente mortos espiritualmente. Yeshua pede para os cristãos sóbrios, fortaleçam os que estão para morrer, como um último recurso para transformar os irmãos de Sardes. Ele diz, ser vigilante e fortalece os restantes que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, como deve ser a ação dos irmãos de Sardes? Se eu estou vendo que alguém está morto espiritualmente, isso eu só consigo através do quê? Do espírito de conselho. Como assim? Ou seja, eu confronto, eu tenho acesso, eu tenho contato, eu sei que alguém está morto espiritualmente. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, agora eu consigo o quê? Adentrar nessa situação, trazendo o quê? Fortalecimento para esse indivíduo. Espírito de conselho, venha sobre mim, me ajude, que as pessoas que precisem de conselho espiritual venham até mim. Se essas pessoas que precisam de conselho espiritual vêm até mim pelo Espírito, eu acabo descobrindo se elas estão mortas espiritualmente ou não. Quando eu descubro que elas estão mortas espiritualmente, o que eu faço imediatamente? Eu as fortaleço. Certo? Então, aí, fortalece os restantes. Fortaleza no espírito. Deixa eu voltar aqui. A fortaleza no espírito. Está aí a palavra. Miqueias 3:8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo, e de força. Palavra força. Para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ok? Força tem gematria ou numeração 216, certo? Quando a gente junta as letras em hebraico, a gente somando elas em números dá 216. Tem a mesma numeração para a palavra multiplicar. Preste atenção. Alguém fortalecido pela fortaleza do Espírito tem força multiplicada para combater dia após dia, dia após dia, para combater dia após dia suas fraquezas, onde as fortalezas negativas não vão criar raízes. Então, vou repetir. Tem a mesma numeração da palavra multiplicar. Alguém fortalecido pela fortaleza do Espírito tem força multiplicada para combater dia após dia suas fraquezas, onde as fortalezas negativas não vão criar raízes. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei.
Entendendo melhor. Veja aí o que a gente já tratou, o seu lado esquerdo, o seu lado direito. Então, ó, lado direito, Rockmar, criatividade e ideias. Sim? Criatividade e ideias. Descer para cá. Veja o que está do lado esquerdo, é entendimento, razão e decisões. Certo? Do seu lado direito abaixo, de sabedoria, conselho, conselho não natural. Não confunda conselho natural. Do lado esquerdo, fortaleza, decisão de exercer. Eu decido ser forte. Eu decido agir com fortaleza. É um processo de decisão, de razão, tá? Então, eu decido exercer isso, ok? Eu decido dizer não às fortalezas negativas. Como assim? Eu decido não aceitar toda influência negativa que quer prender a minha mente, criar fortalezas negativas em mim. Como? Baixa estima, eu não sou ninguém, eu não vou avançar, você é fraco, você não merece isso. Ou seja, todo tipo de ataque que criam fortalezas negativas e faz das pessoas o quê? Completamente prisioneiros dessas fortalezas. Ok? Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Ruach, no meio. O Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza. Se está sobre o Mashiach, está sobre a igreja. Se está sobre a igreja, o grande exemplo é as 7 chamas, as 7 manifestações sobre cada igreja. Você precisa, nessa semana, gerar o quê? Uma reação, ok? Você, essa semana de fortaleza, você precisa gerar um fortalecimento no espírito, ok? A ponto de você mesmo também fortalecer aqueles outros que estão para morrer. Ainda que não exista ninguém para morrer na comunidade, mas que haja alguém que seja mais fraco que você, que seja mais dependente que você, que seja de uma maneira ou de outra, de uma forma que você observe espiritualmente que ele seja mais fraco, você precisa fortalecer, ok? Esse é um processo difícil, mas importante. Fortalecer alguém não é passar a mão na cabeça desse alguém. Você seja forte, você vai chegar lá, vamos lá. Isso, não, ache o problema. Ei, conselho, espírito de conselho, me dá a solução, me dá o problema, me dá a raiz da questão. O que está acontecendo com esse indivíduo, que ele não avança? O que está acontecendo com esse cidadão, que ele não vai para frente? Tem algum caroço nesse angu, como se diz no Rio, né? Tem alguma coisa aí, eu preciso entender isso. Não é saber do pecado alheio, não está configurado a isso, mas saber a raiz do problema. Se a raiz do problema estiver relacionada ao pecado alheio, tudo bem, mas a pessoa vai abrir o coração. Então, se surpreenda essa semana com pessoas que vão te procurar contando problemas, dificuldades, e você não se acovarde, mas tome decisões de exercer fortaleza. Entendeu? Essa situação apareceu para mim, para eu resolver. Essa situação veio até mim para eu exercer fortaleza, para eu exercer conselho. Essa semana aconteceu isso. Ah, você vai ter testemunho, você vai falar com a pastora, você vai falar com a pastora, ó, veio fulano lá do meu trabalho, falou isso, eu consegui pegar ele e pá, beleza, consegui resolver, consegui trazer pelo menos uma iluminação, consegui fortalecer o coração dele. Eu vi o problema através do conselho, ativei isso aí e resolvi a situação, tá? Menos mimimi, mais ação, ok? Menos burocracia nessas ações. Ok? Então, são ações práticas que vão resolver a sua vida em todos os sentidos, ok? Então, reações de fortaleza, quer ver, coisas que às vezes é boba, mas que pode parecer boba, mas que não é boba. É um curso que você não está conseguindo terminar, que você está, vou parar. É um estudo que você está estudando aí para desenvolver. É um ministério seu pessoal que você está desenvolvendo, está querendo parar pelo caminho. Que negócio é esse? Né? Vamos para frente.
tem que pensar o quê? Que o espírito de fortaleza está sobre você. E lembre-se, fortaleza 216, mesma palavra multiplicar, 216. Quem tem a fortaleza do espírito tem o quê? Essa ação redobrada, triplicada, quadriplicada. Você já viu uma mãe tirar força da onde não tem para salvar um filho? Você já viu alguém tirar uma força da onde não tem? Então, existe força dentro de você. O ser humano, quando ele é criado por Deus, a alma do ser humano, existem duas coisas que o Eterno, que somente o Eterno sabe. Uma é o nível de temor que esse ser humano vai desenvolver. E a outra é o nível de força que ele tem dentro de si. Então, talvez você ainda não saiba o nível de força que você tenha dentro de você para exercer o papel nesse mundo. Então, está na hora de você desenvolver isso. Parar de usar os outros como amuleta. Parar de ficar andando, entendeu? Fulano, ora aí. Tem a situação assim. Dá para você orar pela agenda? Não, você ora, você busca, você vai. Ok? Você gera estradas espirituais sólidas para passar um exército e conquistar a vitória do outro lado. Isso que você tem que fazer nesse tempo. Beleza? Ok? Então, estamos a caminho de Shavuot, estamos a caminho de Pentecostes, e vem revelação, né, do Monte Sinai. Ou seja, vem revelação de Deus para a gente aí, então nós precisamos estar caminhando nessa pegada. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre conhecimento da ata, e também vamos tratar sobre temor, ok? Nível de temor. Então, são duas esferas que estão conectadas às outras quatro, porém, elas praticamente é uma engrenagem só. O conhecimento está ligado a todas as outras quatro, e essas, vamos dizer, essas outras seis, elas estão ligadas diretamente ao temor. Porque o temor, ele é o nível de ação no campo físico. Ou seja, a gente age no campo físico, mas é através do temor que se tem um termômetro de quem é quem. Né? Então, a gente precisa entender isso. Então, faltam ainda duas igrejas aí. Tá bom? Beleza? Ok.